Paulo, claro que não, né? Claro que não. O ativismo do STF é escancarado e a visão de mundo, as premissas adotadas pelos ministros mais ativistas está muito clara, né? Que é justamente legislar a favor da causa, abre aspas, progressistas. Né, das causas progressistas. O Barroso sendo o principal ícone disso. E já confessando, como ele fez, que quer empurrar a história em relação à justiça racial, por exemplo. Né, então, ele está alinhado com o PSOL da vida, no que diz respeito a essas pautas, e ele é ativista, ele está louco para que esse tipo de coisa chegue no Supremo para poder legislar. Aqui nos Estados Unidos, como você lembrou muito bem, o caso do confeiteiro foi parar na Suprema Corte e a liberdade foi defendida. Né, porque eu acho, Paulo, com toda sinceridade, que existe uma região cinzenta. Não é preto no preto, branco no branco, não é tão trivial. Eu vou dar um exemplo. Os libertários mais radicais e os anarcocapitalistas, para eles é no-brainer. Para ele é o seguinte: propriedade privada, fim de papo, encerrou a questão, próximo assunto. Então, você abre um estabelecimento, você abre um restaurante, você abre qualquer coisa, você cria as suas regras. Desde que você não fira a Constituição. Então, teoricamente, para um ANCAP, para o anarcocapitalista, você poderia ter um restaurante dizendo assim: não aceito negros nesse estabelecimento. Ou não aceito, sei lá, qualquer outra coisa. Eu acho que isso passou um tantinho assim do limite de civilidade tolerável numa civilização, numa sociedade que se pretende livre, porém civilizada. Né? Então é um negócio complicado. Agora, por que eu falo que é complicado? Porque o caso do negro é mais evidente. Acho que quase todo mundo concorda que seria abjeto e deveria ser ilegal, né, um estabelecimento com esses dizeres na porta. Mas, por exemplo, código de vestimenta é algo que a gente aceita. Um shopping center coloca lá, não pode entrar de sunga, sem short, sem camisa. Ou questão de gênero. Isso está meio fraco hoje em dia, está meio fragilizado. Mas será que a gente vai ser contra existirem clubes apenas para homens ou para mulheres? Que seja? Tem até bons argumentos para defender que não, né? Que é saudável ter o clube dos gentlemen, né? Então, é um estabelecimento privado definindo suas regras de aceitação de membros. Só pode entrar ali homem, porque o clube tem características masculinas que acham que são desenvolvidas e nutridas num ambiente apenas masculino. Eu não acho que devia ser proibido um clube de homens, nem um clube de mulheres, que fique claro. Agora, um restaurante que diga não aceito negros é uma coisa que é quase um reducto ad absurdum aqui. Acho que quase todo mundo olha para isso e fala assim: não, isso não pode ser permitido. Então eu estou dando esse exemplo para dizer que existe uma região cinzenta de debate fora do anarcocapitalismo, numa sociedade liberal, que não existe uma resposta tão trivial. E a questão do confeiteiro? Eu acho que está num caso bem diferente. Ali, de novo, o cara não está dizendo assim: show gay, eu não vou atender nenhum homossexual, você não é bem-vindo na minha loja. O cara abriu uma coisa de confeitaria, ele tem uma crença religiosa muito forte, muito estabelecida, ele é um cristão, e para o cristão, matrimônio, casamento tem um significado muito peculiar, muito específico, que não envolve homem com homem, que fique claro, e você está exigindo uma agressão a todas as crenças mais essenciais dele por praticamente pirraça, picuinha. Ou ele é o único confeiteiro de bolo na praça? Ou não existe mais ninguém que possa fazer? E eu coloco dessa forma, Paulo, para ir para onde eu queria chegar, que é o que eu preciso agregar apenas de tudo que o Fiuza já disse, sobre essa questão que eu concordo e assino embaixo. Veja, e você colocou isso na sua pergunta também, Paulo, é quase uma armadilha que estão fazendo com esses pastores, no caso que você trouxe para abrir essa pauta, porque você quer caracterizar o crime de homofobia e imputar isso a eles. E aí vem o truque da questão. O Estado laico, que hoje em dia é muito confundido por Estado antirreligioso pela esquerda progressista, a laicidade do Estado tem a ver com o que é público ou privado. Muito mais do que, na verdade, tem a ver com o que é o que é entre estatal ou particular. Muito mais do que é público ou privado. O debate público, ele pode envolver crenças religiosas e deve.
Afinal de contas, é daí que vem muito valor moral da nossa própria sociedade. Como é que você vai discutir aborto se você não trouxer a questão de que você considera a vida sagrada desde a concepção? Então, quando pedem para os cristãos ficarem quietos dentro do seu quarto, de preferência debaixo da cama, falando muito baixo sobre suas crenças religiosas, isso não é Estado laico, isso é Estado que persegue religiosos. No caso, cristãos. Porque se for religião africana ou islâmica, pelo visto pode. E se você for contra isso, é islamofobia e preconceito e por aí vai. Então, o STF pode receber o representante do xamã e o Alexandre de Moraes fazer uma dança de índio. Ele só não pode fazer nada que seja ostensivamente cristão. Aí o bicho pega. Então, há uma grande confusão entre o que é estatal ou particular do que é público versus privado. O debate público, ele pode trazer crenças privadas. E deve. Porque nossa moral vem daí. Então a discussão de valores em praça pública, ela vai sim trazer os argumentos religiosos cristãos. E ponto final. O que não tem que ter num Estado laico é a oficialização de uma religião. É o Estado se apropriar daquilo que deveria ser particular. Agora, isso é uma via de mão dupla. E a turma progressista ignora sempre isso. Isso quer dizer basicamente o seguinte: o Estado não vai oficialmente decretar que a religião daquele país é a cristã e que todo mundo tem que rezar Pai Nosso e entrar na igreja. O Estado não deve fazer isso. Ao mesmo tempo, isso quer dizer que a igreja é livre para, se não cometer nenhum crime contra a Constituição, ter liberdade de credo no seu estabelecimento. E nós estamos hoje ameaçando isso em nome do Estado laico. Os oficiais do Estado estão rasgando a liberdade religiosa, a primeira emenda nos Estados Unidos, para invadir uma missa, invadir um culto e obrigar o pastor ou o padre a pregar de uma certa forma. A parar de dizer, por exemplo, que ele considera homossexualidade pecado. O que é absurdo. Isso sim é antiliberal e anti-Estado laico. O pastor e o padre têm que ter toda a liberdade do mundo para considerar o ato homossexual pecaminoso, como pode considerar também o adultério pecaminoso ou a promiscuidade heterossexual algo pecaminoso. Então, perceba, Paulo, que muito progressista não defende um Estado laico, ao contrário do que eles dizem. É uma cartada que eles puxam só quando interessa para perseguir religiosos. Eles defendem um Estado antirreligioso cuja nova religião oficial é a ideologia progressista, que por sua vez é anticristã, na sua essência. Então, vamos permitir que o padre continue pregando na sua igreja que o homossexualismo é pecado. Vamos permitir que o confeiteiro só faça bolo para o cliente que ele considera adequado. Você não pode obrigar a fazer um bolo feio. Você não pode virar e falar: eu quero que você faça um bolo de uma orgia. Não, mas como assim? Não vou, isso acredito tudo que eu acredito. Faz aí um bolo de uma orgia. Isso é ou não é um sex shop? Não. As a matter of fact, não. Ah, mas tem que ser. É obrigado agora a ser. Por lei do Estado laico, você é obrigado a se transformar num sex shop e fazer um bolo cheio de vibrador. Porra, isso não é liberdade. Nem aqui, nem na China. Então a turma está confundindo conceitos básicos aqui, Paulo. Conceitos básicos. Eu sou a favor do Estado laico. E eu sou a favor da liberdade dos religiosos.